Clamamos a Ele porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Toda honra e glória seja nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nesse ambiente, Senhor, convidamos seu Santo Espírito para estar conosco. Senhor, enche esse lugar com sua presença. Vai falando conosco, Senhor. Senhor, venha teu reino, estabelece teu reino nesse lugar. Estabelece teu reino, Senhor. Acende tua luz, Senhor, nesse mundo em trevas, tanta escuridão fora, Senhor. Senhor, queremos, Senhor, ser como a tua luz. Nos mandaste, vós sois a luz do mundo. Assim alumbre a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Senhor, abençoe esse momento. Nos dê ouvidos espirituais. Senhor, abre os nossos olhos para poder compreender as maravilhas de tua lei, de tua palavra, Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver, contemplar as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus maravilhoso, amém. Esse material faz parte da escola de oração e nós temos a alegria de poder compartilhar nessa noite, nessa amada igreja. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Amém. Glória a teu nome, Pai. Separados de mim, nada podeis fazer. Quero falar sobre princípios espirituais, sobre nosso chamado para orar. Talvez, minha irmã, você não foi chamada para ser pregadora. Talvez seu irmão não foi chamado para louvar o Senhor bem aqui na frente. Talvez alguém de vocês não foi chamado para estar no lugar de trabalho e ser um empresário, um investidor do reino de Deus, um edificador do reino. Talvez a irmã não foi preparada, não tenha a capacidade nem o dom de ser um professor ou uma professora de crianças da escola dominical, né? Está com as crianças, ou está na frente do ministério, ou não tem a capacidade de ser um bom pregador, um evangelista, cheio de fogo para o Senhor e fluir naqueles sinais e prodígios prometidos para esse tempo. Talvez alguém de vocês está aqui e não tem nenhuma dessa capacidade. É verdade, porque a Bíblia diz que os dons, Deus nos fez com uma multiforme graça de Deus, e cada um de nós tem um dom diferente. Mas uma coisa você pode fazer, e todos nós fomos chamados para a oração e a intercessão. Aí você não pode escapar, porque a oração e também o louvor e a adoração é um estilo de vida. É algo que não dá para você fazer. Tudo que respira diz: louve o Senhor. Se você foi chamado para a obra, uma coisa você vai entender, que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Orar e sem cessar. Quanto tempo nós devemos orar? Irmão, não tem horário para você orar, mas uma coisa Deus mandou, né? Que nós devemos orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Amém? Então, não coloque desculpas, porque em todas as áreas da vida nós precisamos de oração. Se você é uma mãe e ama de casa, e se você trabalha em casa, você precisa orar, para que o Senhor te proteja, te guarde, te livre de acidentes, para que o Senhor te guarde do mal. Se você é um evangelista, cheio de fogo pelas almas e paixão pelas almas, você precisa orar. E você precisa orar para que Deus ative na tua vida os dons do Espírito Santo e essa paixão pelas almas, para você não se cansar de fazer o bem. Se você é pastor e você tem uma responsabilidade e você ama cuidar das ovelhas, você precisa orar sem cessar. Você não pode desmaiar de orar. Então todos nós temos um chamado para orar. Amém?
Você está recebendo? Deus tem um chamado para a sua vida. Então Deus precisa, nesse tempo, Deus está restaurando esse fundamento. Por muito tempo se estabeleceram muitas doutrinas que foram importantes para o reino, mas esse é um tempo, se a Bíblia diz a verdade, se essas profecias que falam sobre o tempo do fim, Apocalipse, Mateus 24, etc., as profecias de Daniel, que se estão cumprindo nesse tempo, então, meus irmãos, Deus nos está chamando para uma vida ativa de oração. O que acontece? Muitas pessoas, como o pastor falou, temos dificuldades porque não estamos acostumados a orar. Já viu que um dos cultos que muitas igrejas, em muitas igrejas, o culto onde menos pessoas vêm é o culto de oração. As pessoas não gostam e se sentem frustradas porque não sabem orar. Quando eles vão por um culto de oração, em vez de orar, o pessoal fica fofocando ao invés de orar. Não tem essa capacidade, não tem um entendimento, uma revelação sobre o que é a vida de oração. É por isso que os discípulos perguntaram a Jesus. Eles viram o segredo, que ele acordava todos os dias de manhã, cedo, de madrugada, e quando eles viam aqueles milagres extraordinários que ele fluía, eles viam assim e eles perguntaram: Senhor, qual é o segredo? O Senhor poderia nos ensinar a orar? Eles não perguntaram outra coisa. Eles não pediram qual é o segredo da multiplicação dos pães, nem perguntaram como foi que ele ressuscitou os mortos. Eles só perguntaram isso: Senhor, você poderia nos ensinar a orar? E aí foi que ele ensinou aquela famosa oração, que se você não sabe orar, comece por aí. Esse é o primeiro passo. Comece fazendo a oração mais poderosa que existe no Novo Testamento. Uma oração apostólica, que está cheia de poder. E que cada vez que você pronuncia essa oração, o céu se abre. Pai nosso que está nos céus. Amém? Faça a oração do Pai, do reino, Ela é muito poderosa. Porque você está chamando: venha teu reino, Pai. Você está estabelecendo, entrando em concordância. Ela tem vários elementos, mas não vou falar da oração do reino agora. Eu quero falar sobre um negócio que muitas pessoas ficam com certo temor, a dificuldade, ou um conflito a poder orar mais. Muitas pessoas têm um costume de orar talvez 2 minutos por dia. É só. Algumas pessoas só oram pelo almoço ou quando eles vão sair de viagem e nunca mais oram. Só vêm a orar quando entram aqui na igreja. É triste isso, mas você precisa ter uma vida de oração. E Deus gosta que você... Por que nós precisamos de orar, meus amados? Você já viu como que está o mundo? Você já viu as lutas e as dificuldades que nós temos que enfrentar todos os dias? Você viu que a guerra que temos, como o pastor mencionou aqui, nossa luta não é carnal, ela é espiritual. E Deus tem nos dado armas poderosas. Diz que as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E uma das armas que o Senhor nos entregou em nossas mãos é o poder da oração. Amém, meus amados? Você passa tempo com Deus. Então muitas pessoas acham um negócio tedioso na oração. Mas veja só, a oração que Deus nos está chamando nesse tempo é a sua oração em particular, você a sós com Ele. Isso é a oração mais poderosa para a sua vida pessoal. Você precisa aprender como Deus nos ensinou. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que a oração, existe uma oração que ela é eficaz. A oração eficaz e fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. Vamos ler isso daqui a pouco. Então, se existem orações eficazes, provavelmente existem orações que não são eficazes, que são más palavrerias, que Deus não gosta. Quando orardes, você faz assim, não faça como os hipócritas, falou Jesus. Jesus falou sobre a oração. Ele ensinou os discípulos, deu umas dicas, como é que a gente deveria orar. Eu venho falar de algo, irmãos, que eu levo dentro do meu coração. E eu peço em nome de Jesus, que onde for eu possa dar testemunho. Eu sou fruto de uma oração.
Alguém orou para que eu esteja aqui. Amém? Alguém orou para que o meu casamento pudesse perseverar. Amados, não foi fácil, eu sempre falo para todos. Eu, como muitos servos de Deus, tive problemas com minha família. Eu quero dar esse testemunho para você entender como a oração fez toda a relevância e teve uma importância muito grande na minha vida. Nós tanto servir a Deus, tanto assim, ativos na obra, fazer a obra, sair evangelizar, ganhar almas, cuidar de pessoas, estar ativo na obra, fazer coisas como o síndrome de Marta. Marta era que estava muito ocupada, fazendo muitas coisas, né? Muitos de nós, servos de Deus, temos essa tentação de fazer coisas, de fazer programas para Deus, estarmos muito ocupados em muitas coisas, mas esquecemos que não se pode fazer a obra do Mestre sem o poder do Mestre. Amém? Alguém recebe? Alguém entende o que Deus está falando através disso? Não se pode fazer a obra do Mestre sem o poder do Mestre. Esse Mestre é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa entender que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, as coisas vão mudar, coisas vão acontecer. Amém? Quando uma pessoa ora, quando uma família ora, quando você começa a ter uma vida ativa de oração, irmão, os milagres começam a acontecer espontaneamente. Você começa a ver orações respondidas, portas que se abrem, pessoas que se curam, amém? Pessoas que estão com doenças terminais, que de uma forma inexplicável, improvável, elas são curadas. Então a oração funciona. Quando você ora e porque tem um compromisso com Deus, e você tem um chamado para poder evangelizar, a primeira coisa que faz, você, através da oração, amarra ao homem forte e armado, se diz em espanhol, ao homem valente que aprisiona os espíritos, as almas das comunidades. Isso é batalha espiritual, mas não vou vir falar sobre isso, eu vim falar sobre o poder que sua oração tem. Não sei, talvez a senhora diga, não, mas eu não sei orar, não sei como falar com Deus. Olha, Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso que Ele recebe todo tipo de oração. Seja uma oração pequena, uma oração de 15 segundos, uma oração de 1 minuto. Ele se deleita quando vê seus filhos procurando a Ele e que nós nos tornamos dependentes deles. Amém? João 15, versículo 5, vamos voltar aqui. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Você entende? Sem mim nada poderei fazer. Então quem disse a você que você tem a habilidade para poder fazer coisas para Deus, quando você está desconectado da fonte de poder? Quando você ora, você se conecta e se liga à fonte de poder, que esse é o Deus. Amém, amado? Todos nós temos um chamado para orar. Essa noite eu vim falar sobre seu chamado, a sua incumbência de você ativar uma vida de oração. Quanto tempo nós devemos orar? Eu não sei, meus amados. Comece com pouco, com 10, 15 minutos. Comece com pouco. Jesus, o padrão, o estándar que está na palavra de Deus, sabe quanto Deus exigia a Jesus dos seus discípulos? Vocês sabem, no jardim do Getsemane, ele sabia o que ia ter que enfrentar nos próximos dias. Ele sabia que a crucifixão dele era iminente e ele estava sendo já procurado, e Jesus estava com medo, e provavelmente esse medo porque sabia quanto ia sofrer nesse dia. E no jardim do Getsemane ele fez uma oração muito poderosa, que tem a ver com o louvor que cantaram os meninos aqui. Ele orou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, senão como tu queres, Senhor. Ele se entregou à perfeita vontade do Senhor. Amém? Ele se rendeu. Que difícil naquela hora. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo esse universo aqui, o filho do dono do ouro, de toda a prata, de tudo que existe. Ele não precisava de fazer isso,
mas Ele fez isso com um propósito para poder trazer redenção para a humanidade. Então, por isso que Ele estava aí, em nome de Jesus. Ele fez uma oração muito difícil para nós cristãos. É muito difícil fazer essa oração. A oração do Getsemane é: se queres, Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, senão como Tu queres, Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Amém? Você consegue fazer essa oração? É difícil quando a gente está cheio de nossa própria vontade, quando a gente está com nossos planos, quando não estamos cheios de nós mesmos. Fazemos muitos planos, mas esquecemos que nós somos filhos de Deus e que Ele nos chamou para poder viver a vida abundante dEle. Só tem um jeito: para que nós possamos dar fruto, nós temos que estar insertados na videira. E Cristo em nós é a esperança de glória. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa oração, essa declaração significa uma coisa só: morte. Você morrer a você mesmo. Você está morto a seus próprios desejos, seus planos. E você se entregar à agenda do Senhor. Muitos planos há no coração do homem, mas Deus tem seus planos. E você precisa, em nome de Jesus, entender que Deus tem uma agenda para você. Quando você ora, Deus vai te revelar sua agenda. Então você vai ver que todo projeto, todo evento, toda programação vai ser para glorificar o nome dEle. Ele se agrada quando nós temos essa dependência, porque nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e sejais assim meus discípulos. Amém? É da vontade do Senhor que nós demos muito fruto para Ele, mas só é possível isso quando nós estamos conectados, ligados com Ele. Separados dEle, nada podemos fazer. Amém? Nós temos um chamado para orar. Eu pergunto a você: quão disposto está você a passar tempo em oração com Jesus? Muitas pessoas dizem que não tem tempo. Isso é mentira, é mito. Todos nós temos tempo para orar. Amém? Porque está comprovado que tudo aquilo que for prioridade em nossa vida, então você faz. Não tem jeito. Você faz. Se você tem uma prioridade, você gosta do seu time, com certeza você vai dar um jeito para assistir os gols do seu time. Eu não é. Pessoas que gostam daquele filme favorito, sua série, eles arrumam um tempo para poder fazer aquilo que gostam. Todos nós fazemos aquilo que é prioridade para nós. O problema é que a oração deixou de ser prioridade em muitas igrejas. A oração deixou de ser prioridade na vida das pessoas. As pessoas estão muito ocupadas, estão muito entretenidas. Como se fala entretenidas, filho? Estão muito entretenidas e distraídas. Isso. Então não tem tempo para poder estar com Deus. Se existe uma definição da palavra oração, a forma mais simples, muitos homens de Deus falaram: o que significa oração? Que é oração para você? A definição mais simples que eu encontrei é isso aí: falar com Deus. A oração é você falar com Deus. É uma rua de mão dupla. As pessoas não entendem isso. Então pensa que a oração é você ficar falando com Deus. E aí, Deus? Você já teve um amigo assim? Você já teve um parente assim? Um familiar assim? Imagina se seu cônjuge for uma pessoa que só fica falando e não dá nunca oportunidade para você. Que relacionamento é esse, meu Deus? Acho que você, na hora você vai desistir e nunca você vai ter um relacionamento desses. Pelo amor de Deus, entenda que a oração é isso, é um diálogo, é um relacionamento, é comunhão. E Deus se deleita com seus filhos quando as pessoas falam com Ele e quando deixa Ele que Ele fale contigo. Amém? Deus continua falando. Amados, Deus continua falando. Ele não deixou de falar há 2000 anos atrás. Quem disse a você que Deus já não fala mais? Deus continua falando para a igreja. Ele continua e tem muita coisa para nos dizer. Nesse tempo da pandemia, Ele tem coisas profundas e importantes para falar conosco. Mas sabe por que você não ouve a Deus? Porque anda ocupado demais. Está muito distraído com outras coisas. Você faz como Marta.
está ocupado com muitas coisas. Então não tem tempo para você ouvir a voz de Deus. As pessoas têm medo de ficar tempo a sós com Deus. Existe uma geração, vivemos uma sociedade nos tempos de hoje, que essa sociedade ficou apavorada de estar em silêncio. Por isso que as pessoas não conseguem ficar em silêncio, colocam um sonzinho em casa, colocam a televisão, colocam música, não conseguem ficar sós em silêncio. Tem pessoas que ficam estressadas, apavoradas com o silêncio. E o único jeito para você ouvir a voz de Deus é pausar tudo e tomar tempo, investir um tempo de estar a sós, fazer silêncio para deixar que Ele fale contigo. Isso que é oração. Ele vai falar contigo. Ele vai te dizer, sabe o que Ele quer te dizer, meu irmão, minha irmã? Quer saber que Deus quer falar contigo? Filho, não tenha medo. Eu te amo. Eu quero te ajudar. Eu quero te abençoar. Eu quero te curar, sarar tuas doenças e enfermidades. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero te dar os desejos do teu coração. Não se esforce, não se lute em suas próprias forças, pelo amor de Deus. Deixa eu te ajudar. Isso que Deus quer falar conosco, Deus nos quer mostrar o muito que Ele nos ama, porque Ele é Pai e nós somos filhos. Amém? Ele não está zangado com você, só fica triste com você, porque você muitas vezes se sai do caminho da perfeita vontade do Senhor. Amém? Por favor, receba isso e leve a sério no seu coração. Eu vou te falar sobre oração essa noite, e eu creio e declaro, levante sua mão, que desse lugar se levantarão intercessores, adoradores, pessoas cheias de vontade de estar com Deus. Senhor, se ativa nos corações de cada crente que está aqui um desejo de estar na presença de Deus. Oh Pai, declaro, profetizo sobre essa igreja, que será uma igreja que abre as portas ao Espírito Santo de Deus e à voz do Senhor, em nome de Jesus. E tu não serás confundido, te diz o Senhor. Tu não serás humilhado, tu não serás envergonhado, diz o Senhor, porque Ele estará contigo, em nome de Jesus. Assim como Deus quer falar contigo, quando você não ora, aí não tem outra escolha, não tem outro caminho. Se você não escuta Deus, você ouve outras vozes. E o sistema está programando tua mente, teus pensamentos, com pensamentos de humanismo, de coisas que são totalmente contrárias, alheios da vida de Deus. Então você se deixa evangelizar pelas correntes desse mundo. Então você fica andando pela mente natural, guiado pela mente natural. Tem que ter cuidado com isso. É perigoso você não passar tempo em oração. É perigoso você viver uma vida de oração, sem oração. Quando você pega o carro, você sai, Senhor, em nome de Jesus, seja o meu motorista, guia, Senhor, esse caminho. Nunca saia da tua casa sem você fazer uma oração para a tua saída, e Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Amém? Você recebe, meu amado. Você que é mãe, você que tem uma família, sua responsabilidade nunca acabou, minha irmã. Até o dia de hoje, o Senhor te pede para o Senhor colocar o joelho no chão por seus filhos, por seus netos. Nunca acaba esse chamado da intercessão. Você que pensa que temos que nos aposentamos da oração? Porque os filhos estão vivendo em derrota. Porque muitos dos filhos vivem escravos de Satanás. Porque muitos filhos estão ainda librando adições, com problemas de drogas. Porque tantos casamentos destruídos. Muitos de nós deixamos de orar por nossos filhos, cometemos esse erro. E em nome de Jesus eu vou te falar hoje sobre o nosso chamado para orar pela família, pelos filhos, pelos netos, pelo cônjuge. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu não sei se alguém está recebendo essa palavra. Se vocês querem, eu posso parar por aqui. Mas se você está recebendo, em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Separado de Jesus Cristo, nada podemos fazer.
Por isso, não seja orgulhoso, não seja atrevido, não seja incrédulo. Não faça isso, não tome essa atribuição de você querer fazer as coisas em Deus. O primeiro pensamento no seu dia é Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Entrego o meu dia a Ti. Não é a quantidade de tempo, amado, a qualidade do seu tempo com Deus. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, e você nunca vai se arrepender. Aquelas pessoas que buscam a Deus não terão falta de nenhum bem. Amém? Esse é o chamado de Deus nesse tempo. Deus nos está chamando e despertando para a oração, e louvado seja Deus, que esse chamado, esse despertamento para a oração é um chamado global. Todas as nações do mundo, meu amado, há um movimento chamado de oração 24/7. Eu faço parte desse mover. Eu fiz um compromisso com Deus desde o ano 2016, pastor. Eu fiz um compromisso com Deus de estar 1 hora na presença de Deus. E no começo era difícil, porque eu era uma pessoa que eu me dispersava muito, não conseguia ter um tempo de 1 hora de oração. Mas desde o ano 2016 até agora, eu faço parte desse mover. Há milhões, milhares de intercessores no mundo inteiro que fazem parte, 1 hora por dia, as 24 horas do dia. Nós estamos acendendo um fogo no altar para o nosso Senhor Jesus, esperando a sua vinda, preparando a noiva para o retorno, a ceia dos bodas do Cordeiro. Ele está voltando pronto. Jesus, venha pronto, em nome de Jesus. Nós estamos preparando-nos em espírito e em verdade, para que nosso amado Jesus, o Rei dos Reis, volte logo para levar a sua igreja. Amém, amados? Nós temos um chamado para orar. E essa noite eu venho te falar sobre a tua incumbência, teu chamado, a tua missão, como uma pessoa que busca a Deus, que está todo dia diante do altar. Começa com 10 minutos, continua com 15, mas passa da obrigação, porque para muitas pessoas pensam que é uma obrigação orar. Você vai passar da obrigação a uma vida disciplinada. Você vai ter a disciplina de orar. Quando você tem um horário programado, isso é uma bênção, sabia? Eu tenho um horário programado para orar, um horário muito difícil, que é o do meio-dia. O meio-dia é o dia que eu estava sempre correndo, me preparando, trabalhando. Era uma hora de muita produtividade para mim. Então eu decidi ficar os meio-dias. Então, na vigília do meio-dia, eu tenho o meu tempo de oração. Eu comecei com 1 hora. Hoje em dia é impossível poder ter 1 hora. Porque é tão gostoso, pastor. Quando você começa, é como comer pipoca. Depois você não quer parar mais. Como comer sorvete, tomar sorvete. Eu não sei o que você gosta. Para o argentino é como você comer churrasco. Você não quer parar. Porque você está do lado daquele que te ama tanto. Você está no lado daquele que olha para ti e te diz: filho, estou ao teu lado, não vou deixar você. Amém. É tão maravilhoso isso. Você passa tempo na presença de Deus, meus amados, é um deleite, não é uma obrigação. Você vai ver assim que você está na presença de Deus, não é uma obrigação, e também não é uma disciplina espiritual para você fazer religiosamente, maquinalmente, de forma automática, em piloto automático. Não, é um deleite. Quero que você veja assim. Quando você conheceu a tua amada, né? O dia que você conheceu a pessoa que você ama, né? A tua esposa, teu cônjuge, teu esposo. Que lindo, você só queria estar com essa pessoa. Você queria estar com ele, com ela. E era o momento que mais você esperava no dia. Quando nós começamos a ativar a nossa vida de oração e começamos a nos deleitar na presença de Deus, e assim, esse é o primeiro amor que Deus deseja em nossas vidas, que não se esfrie, que nunca se apague. Amém? Alguém está entendendo? Alguém está recebendo? Isso é que é a vida de oração. Você está do lado da pessoa que mais te ama, que mais acredita em você, que mais quer te abençoar. Não existe ninguém como o Senhor Jesus. Amém? O nosso Pai. Eu venho hoje te falar que Deus está ansiando ter esse relacionamento contigo. Ele deseja que você passe tempo com Ele.
Estou acabando, viu? Estou acabando. Eu quero que você receba no seu íntimo que todos nós temos um chamado para a oração. Quero te ler uma passagem aqui. Salmos capítulo 27. Oh, aleluia. Deus fala conosco nessa noite, Senhor. Fala no nosso íntimo, no nosso coração. Como nós precisamos de Ti, meu Deus. Salmos capítulo 27. Escuta isso aqui, que interessante. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Que lindo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, aprender com Ele. Se eu posso ilustrar para você o que é oração, isso aqui é oração. Você não sabe como orar? Eu te dou um bom conselho. Comece orando com o livro dos Salmos. Não existe oração mais poderosa que a palavra de Deus. Esse que é o problema, as pessoas não sabem orar. Não sabem orar e começam orando qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Oram com sua alma, oram reclamando, oram murmurando. Deus, por que me abandonaste? Deus, por que não estás conosco? Aí começa a chorar e não sei o quê. E começa, em vez de você fazer uma oração, você começa a murmurar diante da presença de Deus. Como que Deus fica quando você fica assim? Então, por isso que não existe melhor guia para nós, uma bússola para nós, orando a palavra de Deus. E eu quero encerrar isso aqui, essa palavra, com esse salmo. Que aqui o rei Davi, ele estava falando de algo poderosíssimo. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu esteja na casa do Senhor. Que tremendo. Que eu possa morar todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Contemplar a formosura. Contemplar a formosura. Quando eu leio isso, a primeira coisa que eu penso assim, como Deus é bonito. A beleza de Deus. Deus é belo, é maravilhoso. O livro da Bíblia começa com Gênesis, Deus fazendo um jardim do Éden espetacular. Pense no lugar ideal para morar. Era o jardim do Éden, o paraíso que Deus tinha criado para seus primeiros filhos, Adão e Eva. E Deus termina a Bíblia com algo bonito. Encerra Apocalipse 21, 22, falando sobre a cidade celestial, a nova Jerusalém, que vem do céu. Um lugar extremamente bonito, com uma beleza sem igual. Parece que um dos atributos de Deus é sua beleza. Deus gosta de mostrar e revelar para ti a beleza do Senhor. E esse homem, o rei Davi, tinha uma característica que muitos de nós deveríamos pedir: Senhor, me dê esse mesmo espírito, essa atitude que tinha o rei Davi. Ele era um teólogo da beleza de Deus. Ele gostava de escrever com suas palavras, com sua caneta, com sua pluma e com sua voz, louvando a Ele a beleza indescritível de Deus. Por isso dizia que eu possa contemplar a formosura do Senhor. Amados, você me dirá, como é que a gente, no tempo da pandemia, no tempo dessa crise, como que a gente vai ter esse tipo de relacionamento com Deus? Como que a gente consegue enxergar, ver, vislumbrar um pouco da glória de Deus com tanto problema, com tanta luta, adversidade ao nosso redor?
com o espírito da morte praticamente batendo nas portas da nossa casa, querendo entrar. Glória a Deus que nossos lares estão cobertos com o sangue de Jesus. Amém? Faça isso. Ore sempre pedindo que o sangue de Jesus esteja na porta do seu lar. E nenhum mal te sucederá, em nome de Jesus. Mas o rei Davi tinha uma característica dele de escrever. Se você entender o contexto desse salmo, pastor, ele estava sendo cercado pelos inimigos, amado. Ele estava recebendo perseguição braba, violenta. Eles estavam vindo, primeiro ele começa declarando: o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem temerei, de quem me recearei, Ele é a fortaleza da minha vida. E ele começa falando: ainda que venham os inimigos, meus angustiadores, para poder comer minha carne, nele confiarei. Então ele estava igual que nós, sendo a morte visitando ele, tentando destruir ele. Ele estava no meio de angustiadores, de pessoas que queriam acabar com sua vida. Ele estava sendo pressionado por uma violenta perseguição. E eu te digo, ele no meio de todo esse conflito, aqui o Salmo 27 fala de conflito, de guerra, de perseguição. Ele diz: mas espera aí, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder contemplar a formosura. Ele muda o foco. Em vez de ver a circunstância, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, peraí, que eu possa morar na casa do Senhor, para que eu possa contemplar, para que eu possa aprender com Ele no seu templo todos os dias da minha vida. Oh Deus Santo Eterno, amém? Que Deus nos dê esse desejo de poder estar com Deus. Nunca vamos nos arrepender de buscar o Senhor com todo o nosso coração. Por que coloca tanto conflito, meu amado, de você estar na presença de Deus? Que está bloqueando esse desejo, esse tempo precioso? Vou te contar uma coisa. Quando você se determinar a querer passar mais tempo com Deus, sabe o que acontece? Quando as pessoas querem passar mais tempo na presença de Deus, parece que os demônios do inferno todinhos, eles se levantam para você não orar. Aí o celular liga, alguém vem na tua porta de tua casa bater, problemas acontecem. Irmão, as interrupções são uma bênção. Então, por isso que você precisa lutar para você passar tempo na presença de Deus. Hoje eu venho te chamar, eu venho te fazer um apelo, que Deus está buscando filhos verdadeiros adoradores, que busquem o Pai em espírito e em verdade. Será que você é essa pessoa? Será que você, Deus, quer falar com você? Ele quer falar contigo, Ele tem coisas importantes para te dizer. Ele tem segredos para te revelar. Ele tem estratégia para te dar, para entregar nas tuas mãos. Ele tem chaves para entregar, para você abrir as portas que se fecharam. Por favor, em nome de Jesus, venho hoje a te encorajar, você levar a sério que a sua vida de oração pode salvar teu casamento, a tua família. A vida de oração pode salvar teus filhos que estão nas drogas. A vida de oração, quando você tem uma vida de oração e a igreja ora conjunto, todos juntos, meu irmão amado, então você não precisa se esforçar, as almas entrarão aqui nesse lugar e você vai encher essa casa de uma forma espontânea, porque não é você, é o Espírito Santo de Deus que convence os homens de pecado. Amém, amados? Hoje eu venho falar sobre que a oração é a sua arma mais poderosa que você tem nesse final dos tempos. Amém? Deus quer que você aprenda a usar essas armas. E a única forma de você aprender a usar é começar a praticar todos os dias. O que vamos fazer hoje? Antes de você ir dormir, a primeira tarefa que você tem: não vai dormir sem você agradecer a Deus pelo dia tão maravilhoso que você teve. E mesmo que não tenha um dia abençoado, você agradece de qualquer maneira. Mesmo que não seja um dia vitorioso, agradece porque você está vivo e amanhã vai ser melhor. Porque da noite durará o choro, mas amanhã virá a alegria.
Amém, Jesus. Vamos orar então. Vamos colocar em prática então aquilo que a gente está falando. Porque de nada serve eu estar falando aqui para vocês, mas Deus quer que você comece a colocar em prática a tua vida de oração. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Mas eu não sei orar. Aprenda então, use a palavra. Se não sabe orar, pegue aqui um livro dos Salmos, comece orando o Salmo 23, ore o Salmo 91, comece a orar com a oração do reino. Mas ore em nome de Jesus, não cale seus lábios, abra sua boca e comece a declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio, Senhor, eu e minha casa serviremos o Senhor. Ore, busque o Senhor e Ele te honrará. E aqueles que honram o Senhor, eles honrarão. O Senhor honrará eles em nome de Jesus. Levante um clamor sobre essa terra. Faça um clamor pela família. Ore pelos filhos. Ore pelo matrimônio. Meu amado, quebrante teu coração por aquele que se foi embora. Por aquele que voltou as costas, virou as costas para Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo maravilhoso, te adorando, Espírito, em verdade, buscando a tua presença. Senhor, agradeço por cada um dos teus servos que vieram essa noite, deixaram de fazer outras coisas para poder estar na casa do Senhor. Que neles, Senhor, haja esse sentir que houve em Cristo Jesus, o amor por tua presença como nunca antes tiveram. Senhor, que se ative no coração dos teus servos fome, sede de justiça da tua presença. Diz que bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Eles serão fartos. Em nome de Jesus, proclamamos Igreja Batista Redenção, casa de oração para todos os povos. Igreja Batista Redenção, lugar onde o fogo está aceso, aceso para a glória de Deus. Senhor, nunca se apaga o fogo. Senhor, acá há um exército de adoradores e de intercessores. Senhor, eu vejo, Pai querido, uma multidão chegando para essa casa. Senhor, assim como o pastor falou e proclamou, assim cremos, Senhor. Senhor, estás colocando em nós fogo do avivamento para poder levar as boas novas do reino para todo lugar. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.